As estradas sempre fizeram parte da minha vida. E hoje eu quero contar um pouco dessa história com mais detalhes e com mais calma. Mas antes de falar qualquer coisa sobre viagem, sobre história, eu preciso falar um pouco sobre isso aqui. Família Porto Seguro, aconchego e calor, onde o amor reina absoluto sem dor. É berço de Sobre minha família. É muito bom tu poder viajar, é muito bom tu poder estar na estrada, eu gosto muito disso, mas é muito bom tu ter um porto seguro, ter pessoas que ficam torcendo por ti, ter pessoas que ficam ansiosamente esperando. Isso é uma parte muito boa da viagem. Voltar para casa é uma coisa muito boa. Ter um porto seguro é importantíssimo. Eu comecei a trabalhar cedo. Naquela época a gente podia começar cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos, já com carteira assinada. Trabalhei 4 anos em duas empresas aqui na cidade. E prestei um ano de serviço militar. E em 2018 eu ingressei nas Centrais Elétricas de Santa Catarina. Concessionária de energia elétrica aqui do estado de Santa Catarina. E nessa empresa eu trabalhei por 35 anos. Foram 35 anos de troca, de aprendizado, de muitos companheiros que eu fiz lá, que os tenho ainda hoje, né? E foi muito bom, me realizei profissionalmente. Tive a sorte privilégio de trabalhar com meu pai. Meu pai me ensinou coisas para a vida e também me ensinou coisas profissionais. Eu tive o prazer e a satisfação de seguir a mesma função dele. Então, antes que ele se aposentasse, eu tive a sorte de poder trabalhar com ele nessa empresa. Sempre gostei de fazer coisas manuais. Ao longo da minha vida, eu desenvolvi habilidades como cutelaria, como marcenaria, como música. Gosto de música. E gosto da viola, principalmente, né? Hoje em dia, deu pra perceber no início do vídeo, que é um instrumento que eu gosto muito de tocar. E em 2004 eu fiz a minha primeira viagem de moto. Eu tinha uma CB400, uma Falcon, e fiz uma viagem longa daqui de Rio do Sul, onde eu moro, até no Chuí. Isso foi em 2004, uma viagem solo. Que eu fiz, nunca tinha feito uma viagem tão longa assim, de 1000 e poucos quilômetros. E foi ali que a coisa desandou, no bom sentido, né? Ali que eu comecei a entender um pouco de estrada, comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava de fazer e estou fazendo até hoje. E continuarei fazendo. A bicicleta veio em 2006. Em 2006 eu comecei a pedalar aqui na cidade. Para perder peso. Então, tá de ver que não teve muito resultado, mas enfim, a ideia era essa. E a gente começou a pedalar aqui pela cidade, começou a fazer alguns passeios mais longos, começou a fazer uma primeira viagem assim também foi para o Chuí, fizemos aqui Vale Europeu, e nós tínhamos um time grande aqui em Rio do Sul que gostava muito de pedalar. E o pessoal gostava muito de viajar também, e nós viajávamos bastante. E até que 2021 eu fiz a grande viagem de bicicleta, que foram 48 dias de viagem e 2.500 quilômetros de bicicleta daqui até Ipiranga do Norte, do Mato Grosso. Uma viagem que eu comecei em
agosto, e foram 48 dias. Agosto de 2021 foram 48 dias, com 2.500 km. Foi uma baita viagem, foi a viagem da minha vida. Também tiveram as viagens de moto que continuaram. Daí podemos dizer que conhecemos de fato o Brasil de moto. De moto a gente fez os 4 extremos do Brasil: Chuí, Uiramutã, lá em Roraima, Manso Lima, no Acre, e Cabedelo, na Paraíba. Fizemos tudo de moto. Fizemos a Transamazônica, andei no Jalapão, andei na temível BR 319, que hoje já não está mais tão terrível, mas quando chove lá é bem complicado. E foram 3 ou 4 anos, nessa época eu ainda trabalhava, em alguns momentos ainda trabalhava, e a gente nas férias embarcava na moto e saía para esse sertão de meu Deus aí, no Brasil profundo mesmo, lugar onde poucas pessoas chegaram, poucas pessoas foram, nós fomos, e posso dizer que conheço boa parte do Brasil hoje de moto. A Fiona trouxe uma outra forma de viajar, né? A forma mais segura, mais tranquila, de mais observação. Eu montei ela, eu fiz os móveis dela, agora está uma reforma. E viajando pelo Brasil, Nordeste, Bahia, Nordeste quase todo, lá até Canoa Quebrada. E daí voltamos, fui para Argentina, Chile, onde eu pesquei meu primeiro salmão, mas daí tive que voltar por conta de uma hernia de disco. A hernia de disco interrompeu minha viagem, que era ir até Belo Horizonte pela carretera austral, depois seguir até Ushuaia. E essa viagem teve que ser interrompida momentaneamente por conta da minha hernia de disco. E eu voltei para cá e comecei a fazer os cuidados que tinha que ter com a minha saúde, né? Porque temos que estar 100% para estar na estrada, né? Então, estamos indo na fase de recuperação, mas também recuperando a Fiona. Para junho, julho, quem sabe, estarmos saindo novamente para a estrada. A partir de setembro do ano passado, eu parei das viagens para cuidar da minha saúde, né, da minha hernia de disco. E daí me propus fazer uma mudança de hábitos alimentares e fazer atividade física. E comecei a fazer academia, fiz pilates, fiz acupuntura, fiz bastante coisa para tentar solucionar o problema da hernia de disco. Tive sucesso. Hoje não a sinto mais, deve estar ali, mas eu não sinto mais ela. Continuo fazendo atividade física, exercício de fortalecimento, né? E também estou cuidando da Fiona, né? Estou cuidando da Fiona, estou fazendo algumas reformas nela. Não vou mudar nada, muita coisa drástica, ela está muito boa assim, funciona muito bem, me atende muito bem. Mas eu vou fazer alguma mudança na parte elétrica dela, devo botar uma bateria um pouco mais potente. Uma bateria de lítio, acho que vou botar, a bateria de lítio ela é mais durável. E eu acho que vai ser a grande reforma, será essa. E mais nos móveis, alguma coisinha para ajeitar. E os planos são para junho, julho, eu fazer uma viagem que eu gostaria muito de fazer pelo Nordeste, pelo litoral brasileiro, partindo daqui até Rio Grande do Norte, que é um estado que eu pouco conheço, e é o último estado que eu não conheço. Só passei pelo sul dele uma vez, quando eu fiz a Transamazônica. E quero ir até Rio Grande do Norte. A minha ideia seria ir para Venezuela, vamos ver como é que vai estar as coisas lá, até chegar lá, né? Se não der certo, eu vou voltar e vou concluir a minha viagem no Chile até Ushuaia. Então essa é a minha história até aqui, resumidamente, né? Se você gostou, se você se sentiu atraído pela história, interessado pela história, peço que continue aqui, que em junho vamos voltar para a estrada e vamos ter bastante coisa para contar. Eu tenho
mais ou menos uns 14 anos de história de viagens que eu já faço, né? E tem muita coisa guardada, muito material que eu quero compartilhar com as pessoas, porque eu fui muito ajudado para montar Fiona, para montar meus roteiros, através de vídeos do YouTube, né? Muito me ajudou. Então eu acho que agora também é hora de eu contribuir com isso e compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu fiz com as pessoas que têm o mesmo interesse, né, que eu, 50 a mais, que estão aposentados, que muitas vezes não sabem para que direção tomar, né? Então me acompanha aí e quem sabe a gente pode trocar uma ideia, eu possa compartilhar para que tu possas fazer o teu projeto. Beleza? Acaba não, mundão, que assim tá bom. Forte abraço.